Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu vou usar um termo bem pentecostal. O Espírito do Senhor vai falar poderosamente hoje ao teu coração. Orem por mim, continue orando, eu estou garganta arranhando, nariz entupido, mas estamos aqui, glória a Deus. Amados, eu quero começar fazendo uma pergunta. Antes de falar o tema da mensagem, eu quero começar com uma pergunta. E a pergunta ela é bem oportuna. Essa mesma pergunta Jesus fez para os seus discípulos. E a pergunta é: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você, minha irmã? Jesus é tudo para ela. Quem Jesus é para você, Michel? Salvação, Salvador. Irmão Marcos, quem Jesus é para você? Tudo? Tudo. Mestre, Salvador. Davi? Qual? Redentor, glória a Deus. Felipe Riente? Senhor, forte. Pastor Rai? É o tudo. Mídia? É o que é. Eu sou o que sou. Amém. Vamos parar por aqui. Vejam só, amados. Essa pergunta Jesus ele fez para os seus discípulos. E ela está registrada em Mateus 16, 13. Jesus ele confronta os seus discípulos e ele fala assim: indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, outro algum dos profetas. E Jesus fala: mas vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro, ele toma a palavra e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluias. E em cima dessa resposta de Pedro, nasce uma autoridade, para que ele seja o pastor da igreja, ele seja o representante da igreja, sabe, uma autoridade. E vejam, por que eu fiz essa pergunta, meus irmãos? Eu não falei a minha resposta, mas a minha resposta: quem é Jesus para mim? É Deus. Jesus, ele é Deus. E eu sei que há controvérsias aí no meio religioso. Alguns acreditam que Jesus não é Deus, por exemplo, os TJs, mas eu afirmo categoricamente que Jesus é Deus. Tem uma frase de um grande escritor, que ele era um ateu ferrenho, chamado C.S. Lewis, e ele trouxe uma frase que eu achei legal para estar trazendo aqui para essa pergunta, e a frase é: ou Jesus é mentiroso, ou um lunático, ou ele realmente é Deus. Porque, imagine só, qual é o homem que chega assim e fala assim: filha, os teus pecados estão perdoados. O pessoal pegou em pedra: quem é esse? Só Deus pode perdoar pecado. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Quem é esse? Ou ele é um lunático, ou ele é Deus. E Jesus, ele é Deus para mim. Jesus é Deus, amém? E então, dito isso, vamos ao tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é: Deus está à porta, às portas. Deus está às portas. Ele está à porta do nosso coração. Ele vai falar ao seu coração hoje, amém? Então, amados, veja que cada um deu uma resposta pessoal para Jesus. Ele é o meu tudo, ele é o meu Deus pessoal,
Ele é o meu fiel companheiro, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Sabe, muitas pessoas, elas reconhecem essa autoridade que está em Jesus Cristo, mas muitas deixam Jesus de fora do seu coração. Muitas pessoas dizem, Jesus é o meu tudo, mas só que deixam Jesus de fora da sua vida, do seu convívio social e até mesmo da sua própria família. Jesus não pode entrar. Quantas pessoas, meus irmãos, têm vivido um evangelho falso, de aparência, de engano. Muitas pessoas, sabendo que Jesus é Deus, não lhe deram a honra devida, e deixaram Jesus de fora do seu convívio social, de fora do seu trabalho, de fora da sua família, e principalmente de fora do seu coração. E hoje eu quero falar sobre o comportamento de três indivíduos, e o primeiro, abra comigo, Gênesis capítulo 18, é o primeiro indivíduo que a gente vai estar vendo o comportamento dele. Então, amados, eu tenho mais uma pergunta para você hoje. Jesus, Ele tem acesso a todas as áreas do teu coração? Vou repetir, Jesus tem acesso a todas as áreas do teu coração? Se a resposta for sim, então o Espírito de Deus, Ele vai fazer maravilhas no meio da igreja e na tua vida pessoal, e na tua família, e no teu trabalho, nos teus negócios, onde quer que você vá. Tem um podcast de um rapaz que ele é um grande empresário, agora eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Eu sei que ele foi, ele vai falar para muita gente, empresários e etc. E ele falou que para onde ele vai, ele faz questão de falar de Deus, ele faz questão de pregar a palavra, mesmo sendo ali uma coisa para empresários, ele faz questão de anunciar, porque o papel dele é ser um mensageiro de boas novas. E ele falou que ali numa conferência ali onde ele estava, ele pregou para milhares, ou seja, para muitas pessoas, e várias pessoas se converteram. Era um ambiente secular, mas ele aproveitou isso e trouxe Jesus para aquele ambiente. Eu não me recordo agora o nome dele, me veio de cabeça agora, mas se você der lugar para Jesus, se você der lugar para o Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer maravilhas na tua vida, no teu trabalho. Amém? Vamos para a leitura? Então, se prepare, Deus vai falar com você. Gênesis 18, verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão na caverna, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele ainda estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão e fazei as vossas forças, e refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze-o conforme dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado,
tomou um novilho tenro e bom, e deu-o ao seu criado, que apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé, junto com eles debaixo da árvore, e eles comeram. E eles comeram. Então lhe perguntaram: cadê Sara, tua mulher? Onde ela está? E ele respondeu: está aí na tenda. Aí, então, vamos até aqui. Então, amados, vejam que o Senhor estava às portas da casa de Abraão, da tenda de Abraão. Imagine só, irmãos, pense nessa cena. Imagine você, que atitude você teria? Abraão, amados, ele correu de encontro ao Senhor. Ele correu de encontro, ele não ficou esperando na porta da sua tenda, ele foi ansioso, ele foi. Eu posso dizer que Abraão era apaixonado pelo Senhor, ele correu de encontro, e não só isso, ele se jogou por terra, ou seja, ele adorou o Senhor, com o rosto em terra, ele se prostrou reconhecendo quem o Senhor é, e ele insistiu para que o Senhor entrasse na sua tenda. Senhor, eu insisto que o Senhor entre na minha tenda, na minha casa, na minha família. Eu insisto que eu venha lavar os seus pés. Eu insisto que o Senhor descanse, o sol está escaldante, que o Senhor descanse debaixo daquela árvore. Eu insisto que o Senhor coma pão. Eu insisto que o Senhor coma o melhor da vaca, dos novilhos, o Senhor coma queijo, coma coalhada. Eu insisto que o Senhor coma o melhor banquete que eu venha preparar para o Senhor. E então Deus fala para ele: faz conforme o que você falou. E Abraão, ele corre para Sara e fala: prepara depressa aí 3 pães, ou seja, 3 medidas de flor de farinha, e prepara pães, assam pães para o Senhor. E então ele corre e vai lá onde está o gado, prepara o melhor novilho, e fala para o seu servo: mata e prepara. E antes disso ele lava os pés do Senhor, manda que um dos empregados vá lá e lave os pés do Senhor. E então ele faz um banquete extraordinário para o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor comeu. O Senhor se agradou da oferta de Abraão. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amados. Ele bateu na porta da tenda de Abraão, e ele não foi enxotado. Sabe, imagine só, amados, irmãs e irmãos, imagine que o Senhor, ele bate na sua porta, e então você percebe: é Deus, é o Senhor, mas eu não sou digno que Ele entre na minha morada, como disse aquele publicano, né? Meu Deus, está cheio de lixo, está cheio de tranqueira, só tem podridão dentro de casa, vou chamar o Senhor para entrar. E eis uma reflexão: o que você está acumulando dentro da tua casa? Será que você tem boas dádivas a dar para o Senhor? Será que você tem uma casa lavada pelo sangue do Cordeiro, pronta para receber o Senhor? Sabe, amados, mesmo que a tua casa esteja suja, mesmo que a tua casa esteja imunda, o Senhor, Ele tem um sangue que Ele purifica qualquer sujeira. Mesmo que você diga: eu não tenho pão, Senhor, eu não tenho o que dar para o Senhor comer, Ele diz: eu sou o pão da vida, aleluias, eu sou a água que mata a sede. Não tem desculpa para não receber o Senhor, porque Ele é tudo para nós.
eu quero contar para vocês uma outra situação que está registrada em Lucas. Registrado em Lucas capítulo 7, versos 36. Aleluias. Eu estou me alongando porque o tempo é escasso, é precioso. Vejam, irmãos, que no Antigo Testamento são raras as vezes em que Deus aparece para participar de um banquete como esse. Foi raras as vezes. Nós podemos ver isso, por exemplo, com Gideão, nós podemos ver isso com Manoá, o pai de Sansão. Nós podemos ver a questão de que a Arca da Aliança ficou, se eu não me engano, com Obed-Meleque, é isso mesmo? Não, Obed-Edom, obrigado, pastor. A Arca da Aliança ficou ali com Obed-Edom, e então aquela casa ela foi abençoada pelo Senhor. Então, foram poucas as vezes onde Deus, Ele faz ali uma entrada assim permanente. Deus, Ele faz mais meio que uma visita, né? Mas a gente vê que a hospitalidade, ela tem que ser característica de um servo do Senhor. A hospitalidade, ela tem que ser característica de um servo do Senhor. E agora no Novo Testamento, aparece Jesus, Ele fazendo jus àquilo que foi proferido ao seu respeito, onde Ele é chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E então esse Deus conosco, Ele vai de cidade em cidade, Ele vai de casa em casa, Ele é convidado e Ele se convida. Hoje eu estarei na tua casa, prepara lá o banquete, hoje estarei na tua casa, e Ele está batendo na porta do teu coração hoje. Estarei na tua casa para cear contigo. Lucas 7,36, vamos à leitura. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Em outra versão vai dizer que é Simão, tá? Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo, ou seja, um beijo santo. E ela, entretanto, desde que entrei na casa, ou seja, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo,
mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus pecados, porque ela muito amou, mais do que aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Até aqui. Então vejam, amados, Jesus, ele entrou na casa desse fariseu, chamado Simão, e então, eu ouso em dizer que esse homem sabia quem Jesus era. Se você voltar um pouquinho aí, ou seja, adiantar um pouquinho, e ir lá para João capítulo 3, verso 2, você vai ver o que Jesus vai falar ou seja, o que Nicodemos vai falar para Jesus. Nicodemos diz assim, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, esse fariseu, ele sabia quem Jesus era, de acordo com essa narrativa do mestre dos fariseus, Nicodemos. Esse Simão, que era um fariseu, ele sabia quem Jesus era, e então, ao invés de dar as honrarias para Jesus, assim como fez Abraão, que deveria ser o exemplo para ele, então, o que Simão fez foi julgar o mestre, ficar observando. Estou de olho em você, Jesus. De hoje você não passa. Você acha que eu te trouxe aqui para um banquete, mas eu te trouxe para uma armadilha. Eu quero te pegar hoje. Eu quero ver qual é o seu ponto fraco. Tem pessoas que procuram Jesus para tentar, ver algum erro, alguma falha, mas, coitados. Veja o testemunho de Augusto Cury. Ele falou que quando ele era um ateu muito ferrenho, e ele falou que estava procurando alguma coisa para contrariar esse Jesus das Escrituras. Só que ele falou que quando ele se deparou com aquela cena, onde Jesus, ele olha direto, Pedro, ele fala para Jesus: eu não te negarei, e Jesus fala: Pedro, hoje mesmo me negarás 3 vezes, e então ele fala: Senhor, eu por ti, eu estou disposto a dar minha vida por ti, e então Jesus fala que hoje ele iria negar Jesus, e então quando Jesus está preso, quando Jesus está sendo conduzido, e então Pedro ali se escondendo, quando ele fita os olhos nos olhos de Jesus, Jesus não incriminou Pedro, Jesus não falou: não te disse, cabra safado. A resposta de Jesus com o olhar foi: eu te compreendo, Pedro. E então esse homem que tentava procurar falhas em Jesus, ele se arrependeu, ele reconheceu quem Jesus era. Mas esse fariseu não, ele não abriu a porta do seu coração para Jesus, ele abriu a porta da sua casa, mas o seu coração ele não abriu. E sabe, amados, quem rouba a cena aqui foi uma pecadora, aquela que era excluída pela sociedade, aquela que todo mundo enxotava, que todo mundo: sai daqui, sua pecadora. E então, veja que Simão, ele não quer reconhecer Jesus nem como um profeta. Se este homem fosse profeta, ele via realmente quem estava tocando ele. E então Jesus, ele propõe essa parábola para Simão, de quem mais perdoa, mais ama. E ele falou: Simão, eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. Eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo, você não me deu um beijo santo, ou seja, você não se mostrou como meu amigo. Quando eu cheguei aqui, você não ungiu minha cabeça, Simão. Mas essa mulher, ela não para de beijar os meus pés. Essa mulher, ela enxugou os meus pés com seus cabelos.
essa mulher me adorou verdadeiramente. E então essa mulher conquistou o que o coração podre de Simão não conquistou. Ela conquistou o perdão de Jesus. Ela alcançou o perdão do Mestre, porque ela entrou com o coração quebrantado. Ela entrou adorando o Senhor. Ela entrou com choro, ela não entrou com popa, ela não entrou com arrogância, ela não entrou com prepotência, ela entrou com humildade, ela entrou com o reconhecimento de quem Jesus era. Aleluias. Simão tinha Jesus na mesa, mas não tinha Jesus na vida. Simão representava aquele que conhece a Bíblia, mas não conhece a presença. Simão é do tipo que tem informação, mas não tem transformação. Simão conhece a lei, mas não conhece o que é amar. Simão tinha a oportunidade de ver as portas do céu se abrindo para ele naquele momento, mas ele desperdiçou essa chance. Você que está nos assistindo hoje, e tem fechado a porta do teu coração para Jesus, não seja como Simão. Jesus está sempre pronto a perdoar pecados, não importa como foi a sua vida, se você cometeu os piores delitos. Essa mulher, ela foi rejeitada, esse homem apontou essa mulher como vil, como uma desprezada, como um lixo da sociedade, mas Jesus amou, mas Jesus perdoou, Jesus se importou. Tem jeito sim para a tua vida, meu irmão, minha irmã, tem jeito sim para a tua vida. Dê um voto de confiança para o nosso Deus. Enquanto Simão observava Jesus, a indiferença e a frieza foi a sua entrega. A mulher ofereceu lágrimas, Simão ofereceu protocolo. A mulher ofereceu perfume, Simão ofereceu julgamento. A mulher ofereceu adoração, Simão ofereceu sua religiosidade. Jesus concluiu seu discurso com a seguinte frase: aquele a quem muito perdoa é o que mais ama. Jesus amou aquela mulher. Jesus, ele dá uma lição de princípios e valores na casa de Simão. Ele mostra para todos que Deus, ele se impressiona, ele não se impressiona com casas abertas, ele não se impressiona com convidados de elite, ele não se impressiona com banquetes extravagantes, ele se importa com aquele que tem um coração aberto, rasgado, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar e fazer mudança. O último ponto, terceiro e último ponto, eu quero tratar sobre a personalidade de uma outra pessoa, que no caso é uma igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 14, é a igreja de Laodiceia. Jesus estava às portas dessa igreja. Apocalipse 3. Louvado seja Deus, aleluias. Tu és santo, Senhor, Tu és justo. Verso 14, diz assim, 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico,
e abastardo, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Verso 19: eu repreendo e disciplino a quem amo, sê pois zeloso e arrepende-te. E o versículo mais conhecido da Bíblia, verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. E por último, Jesus diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci, e me sentei no trono com meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A ingratidão foi a resposta dessa igreja para Jesus. Jesus, ele está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Jesus fala que essa igreja, ela não é nem fria, ela não é nem quente, ela é morna. Ela é morna como as águas térmicas de Herápolis, se eu não estou enganado. E ele estava a ponto de vomitar. Não quer dizer que Jesus já tenha vomitado, como disse o pastor Rai em outra mensagem, faz muito tempo, mas eu me lembro. Não quer dizer que Jesus tenha vomitado, mas que ele está a ponto de vomitar. Ele ainda está dando a oportunidade. Tanto é que no verso 18, deixa eu ver, verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Deus, ele se mostra compassivo, Deus se mostra ainda zeloso por esta igreja, de quem ama, de quem cuida, de quem ainda disciplina, orienta. Se pois zeloso, arrepende-te, coloca aquelas obras em prioridade, coloca a minha palavra em prioridade, arrepende-te. O Senhor está nos chamando a um conserto, igreja. Essa igreja, ela foi pior do que fez o Simão, que nós acabamos de dar o exemplo. Simão, pelo menos, ele abriu as portas da sua casa, ele não abriu o coração, mas Jesus está fora da porta dessa igreja, Jesus está do lado de fora. E quantas igrejas não têm feito a mesma coisa, tem deixado Jesus de fora. Jesus, ele é enfático. Você diz que é rica, você diz que tem tudo, eu tenho o melhor ouro, eu tenho as melhores vestes, nós negociamos o melhor colírio. Essa igreja virou empresária, essa igreja virou empresa, no caso, ela está comercializando agora o colírio, ela se gaba disso, ela se gaba das suas vestes, ela se gaba da sua riqueza, mas Jesus fala que você é um pobre, que você é um cego, que você é um nu, e ele fala: eu aconselho que você compre de mim o colírio, que você compre de mim o ouro refinado, que você compre de mim as melhores vestes, para cobrir a tua vergonha, a tua nudez. Arrepende-te, ser zeloso, volta ao que vencer,
não é aquele que estagna, não é aquele que fica para trás, não é aquele que se decepciona. Eu não quero mais saber, eu não vou mais, eu não quero mais saber de Jesus. Eu me recordo que eu tinha um amigo, que ele me mostrou vários louvores, eu estava novo convertido, aquele amor, aquela vibração, aquela energia maravilhosa, aquela euforia, e ele me mostrou coisas extraordinárias, falou coisas lindas para mim sobre Jesus, e eu estava amando, e eu amava trabalhar e estar ali com ele, aprendendo de Jesus. E então eu saí daquele lugar, daquele ambiente de trabalho, e fui trabalhar em outro setor, e depois de alguns meses eu falei, eu vou voltar, vou ver aquele irmão de novo. E eu falei, cadê o Bahia? O Bahia está chegando aí. E então quando eu vi Bahia, eu falei, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, não vem com esse nome para mim não. Eu nunca vi uma pessoa se transformar assim, sabe, da água para o vinho, meu irmão. Esse cara odiava falar de Jesus, odiava falar de crente. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? Meu Deus, estou ficando sem voz. O que aconteceu, meu irmão? Não quero explicação, irmão, não quero. Essa pessoa, ela se voltou de uma forma ferrenha para Jesus. E aqui vai um conselho para você, igreja do Senhor. Não deixe que as decepções da vida, presta atenção, isso é importante. Não deixe que as decepções da vida, não deixe que as frustrações da vida, coloque Jesus fora da tua vida. Não troque Jesus por um relacionamento quebrado. Não troque Jesus porque morreu um ente querido da tua família, da tua parentela, um amigo, alguém chegado, um irmão. Não perca a comunhão com Jesus porque a tua empresa faliu, porque você perdeu algum dinheiro. Não perca a comunhão com Jesus porque te faltou a comida, porque te faltou as vestes, porque a tua filha desviou, porque o teu filho não vai mais para a igreja. Não perca a tua comunhão com Jesus por nada. E a palavra, lembra do tema? Eis, Jesus está às portas, Deus está às portas, Ele está batendo na porta do teu coração. Tem espaço para mim aí? Aquele que ama o Senhor, ele tem um coração aberto, ele está disposto a abrir mão de toda a lixaiada que ele tem acumulado na sua vida, para dizer, vem Jesus, vem, está uma bagunça a minha casa, mas vem, arruma essa tranqueira para mim, arruma essa sujeira para mim, faz morada, limpa tudo, eu não quero mais conviver com isso. E, amado, não seja uma igreja como foi a igreja de Laodiceia, que tem culto, mas que não tem Cristo, que tinha reuniões, mas não tinha a presença de Cristo, que tinha liturgia, mas não tinha o fogo do Espírito, que tinha estrutura arquitetônica, mas não tinha a glória de Deus. Não seja como essa igreja. A proposta de Deus no Novo Testamento foi a seguinte: Ele veio cumprir tudo que Ele havia prometido no passado. Jesus, ele fala em João 14, 23, se alguém me ama, ele guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluias. Aí tem uns céticos que dizem, cadê a Trindade aí? Cadê a Trindade aí? Eu tenho uma resposta para você.
Sabe, o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Então, se você está de acordo com o que Jesus falou aqui, ó, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama Jesus, se você guarda a palavra de Jesus, então isso quer dizer que você já tem o Espírito Santo de Deus, porque Paulo diz, aquele que não tem o Espírito Santo, ele não é de Deus. Então o Espírito Santo já está fazendo morada, e então vai vir Jesus, e vai vir o Pai também, e vai fazer morada em você, em mim, na sua igreja. Tem espaço no teu coração para Jesus, meu irmão? Pastor, por favor, eu gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria que o pastor fizesse um apelo para aqueles que estão, talvez o pastor não tenha ouvido, vou repetir. Eu gostaria que o pastor fizesse um apelo para talvez aquele que está debilitado numa cama, que está assistindo esse culto, mas que não tem a oportunidade de vir a uma igreja. É aquele que está talvez assistindo num presídio, aquele que está em um lugar que não tem acesso a uma igreja, para que o pastor ele faça um apelo, para que essa pessoa ela tenha a oportunidade de entregar a sua vida hoje para Jesus, porque Jesus ele está à porta, ele está batendo na porta de corações, e a proposta do Espírito Santo de Deus é que vidas sejam transformadas por meio dessa palavra. Amém, pastor? Por favor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Deus falou com você? Vamos orar agora, para que realmente Deus guarde essa palavra no nosso coração, amém? E vamos pedir para que a gente possa realmente fazer como fez o nosso pai da fé, Abraão, fazer como essa mulher que se lançou aos pés de Jesus, fazer como muitos, como Pedro, que reconheciam Jesus, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Muito obrigado, Deus, por esse ensino, pela vida do Fabiano. E obrigado por cada irmão que, ó Deus, em nome de Jesus, está aqui conosco, ou mesmo está participando desse momento, junto conosco agora. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre cada vida, cada alma, sobre cada coração. Como o nosso irmão Fabiano há pouco também disse, Pai, se agora tiver alguém ouvindo essa palavra, escutando ou assistindo esse culto, num hospital, num lar, ou mesmo num presídio, ou quem sabe num lugar longe, distante, e essa vida, se ela foi tocada pelo Senhor, se ela foi tocada pelo Teu Espírito, e ela quer dar um passo de fé, agora eu te peço, meu Pai, salva essa vida, ajuda essa pessoa a se entregar a Ti agora, dizendo que realmente Te aceita como o único, suficiente Senhor e Salvador. Ó Deus, contempla essa vida, contempla essa alma, contempla, Pai, essa pessoa, porque acreditamos tanto, Senhor, que um culto como esse pode ser a grande resposta para uma vida. Assim como um dia o Senhor usou os Teus servos, levantando eles nas praças, nos telhados, e eles falavam, e uma palavra Tua era
a resposta para aquela alma que cria. Assim como um dia o Senhor também levantou outros homens que publicaram folhetos, e esses folhetos foram espalhados de norte a sul, leste a oeste, na nossa nação e em todas as outras nações. E muitos que pegaram um folheto, ao lerem, se decidiram, ó Deus, te seguir e entregar as suas almas a Ti. Assim como, ó Deus, o Senhor tem trabalhado na vida, ó Deus, de tantas pessoas que leem a Tua Palavra, e ao ler a Tua Palavra, essas pessoas tomam a decisão de Te seguir, se rendem a Cristo, se reconsagram a Cristo. Assim, Pai, eu oro pelos Teus filhos aqui, por aqueles que o Senhor está atraindo, aonde quer que essa palavra, esse culto, ó Deus, esses louvores chegaram. Salva essas almas, liberta essas almas e faz uma obra linda, Pai. Faz uma obra maravilhosa, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome. Obrigado, Deus, pela vida do Fabiano, que trouxe essa mensagem tão oportuna. Obrigado, ó Deus, por Abraão, porque mesmo ele já sendo velhinho, ele tinha tanta disposição de Te servir. E não só tinha disposição, mas Te honrou, Te prestigiou, celebrou ao Senhor, serviu ao Senhor na sua 4ª idade. E o Senhor o abençoou ainda mais. Obrigado, Senhor, por essa mulher na casa de Simão, que ali, Senhor, ela se lançou aos Teus pés. Por Pedro, por Paulo, por João, que, ó Deus, teve a revelação do Apocalipse, e tantos filhos Teus que têm aprendido do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, que possamos seguir esses exemplos e que possamos realmente, Senhor, Te amar a cada dia mais e mais, declarar a Ti palavras bonitas, dizer que Tu és o nosso Salvador, dizer que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso tudo, e que a gente possa, Senhor, permanecer no Teu amor até o último dia das nossas vidas. É assim que eu oro pelos meus irmãos aqui, pelos irmãos que estão, ó Deus, nos seus lares, por aqueles que estão trabalhando, e por aqueles também, Senhor, que estão sendo ministrados, aonde quer que eles estejam agora, que o poder do Teu Santo Espírito os invada, e que eles sejam, ó Deus, tocados pelo Senhor, onde quer que eles estejam. É assim, Pai, que eu oro e Te peço. Recebe cada vida, recebe cada alma, e cada decisão que cada um toma ao Senhor de todo o coração, que a Tua presença venha de ser derramado sobre eles de forma copiosa, de forma abundante, da cabeça à planta dos pés, na alma, no espírito, na mente, no coração, e que essas vidas sejam abençoadas por Ti, pela Tua graça, pela Tua salvação, pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. E se alguém fez essa oração ou está desejoso de fazê-la, onde quer que você esteja, entre em contato conosco. Mas uma coisa é certa: se você orar entregando a sua vida a Jesus, Deus escreverá o seu nome no livro da vida. Amém, meus irmãos? Esse é o poder de Deus, que transcende a nós. Muitos irmãos e irmãs se encontram com Jesus na casa de Deus. Não é assim? A igreja é uma maternidade. Muitos filhos nascem aqui. Mas você já ouviu a história de que teve crianças que nasceu no táxi? Ou agora no Uber? Ou quem sabe no ônibus? Ou numa perua? Ou quem sabe não deu tempo de sair de casa? Por quê? Porque crianças nascem nos lugares mais variados também. É melhor nascer no hospital, não é? Assim é a salvação das nossas almas. Muitas pessoas aceitam Jesus na casa de Deus, mas muitas pessoas podem aceitar a Jesus nos lugares mais variados. Basta abrir o coração, basta entregar a vida a Jesus, basta orar a Ele. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar ao Senhor, esse será salvo. Amém?
Então, se alguém fez essa oração, ou está fazendo, ou deseja fazer, nos procure. Ou para que a gente faça junto, ou mesmo nos avise que você realmente tomou essa decisão por meio desse culto, de hoje, ou quem sabe outros cultos. A gente vai se alegrar muito. Amém, meus irmãos? Né? Então, é isso aí, Fabiano. Obrigado, viu? E obrigado, meus irmãos que vieram aqui buscar ao Senhor e aos irmãos que estão conosco em casa, tá bom? Eu quero dar a bênção apostólica, amados. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Está encerrado o nosso culto. Pode dar um abraço bem apertado no irmão e na irmã. E aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, obrigado por você estar aqui conosco também. Deus abençoe, meus irmãos.